Beleza, voltando. Tava falando sobre liderança, sobre a página de liderança, agora a gente vem sobre a página de processo. A página de processo é bem tranquila. Essa etapa de processo a gente vai poder cadastrar as fichas de processos voltada para os moldes que a gente tem, as instruções de trabalho e outras documentações baseadas nos moldes, tá? Aqui em relatórios de setup, no caso, são os relatórios feitos nos pré-setups, certo? Esse daqui foi o último setup que a gente fez, ó, dia 15/7 de 2026, um pré-setup, né? No caso, não foi um setup, foi um pré-setup. E a gente pode também filtrar esses pré-setups aqui para a gente poder estar averiguando alguns problemas que a gente tem em moldes recorrentes. Aí aqui a gente tem as ordens de serviços atribuídas. Isso daqui o processista, né, no caso o técnico em processo, ele consegue acompanhar o que está sendo feito na padaria, na ferramentaria, na ferramentaria. E aqui a gente pode mandar mensagem, no caso se algum molde que estiver na bancada de trabalho for urgente. Por exemplo, a gente tem um molde da OS, dessa OS aqui, certo? Ela está com o pino extrator quebrado. A gente vem ver o que está vinculado a essa OS e a gente pode mandar uma mensagem para a ferramentaria aqui, pedindo alguma coisa. Agiliza esse molde ou coloca ele em execução, alguma coisa do tipo, tá? Bem tranquilo. Aqui era uma OS, não era serviço feito em molde dentro da injeção, então não necessitaria de enviar uma mensagem. Mas aqui a gente vê que é um molde que está daí na ferramentaria fazendo uma manutenção. Então esse daqui a gente poderia até colocar alguma coisa nele. Beleza? Em histórico de manutenções é aquilo que a gente já veio falando aí. Aqui é a manutenção de máquina, que no caso é aberto nessa abinha aqui, certo? Aqui as melhorias que a gente fez no setor relacionado à tabela de regulagem e esse tipo de situação, diminuir ciclo e fazer alguma coisa que tenha um ganho considerável, a gente vai registrando nessa parte, beleza? Em manutenções a gente tem uma manutenção interativa, onde a gente coloca o mouse da gente ou a gente clica em cima, ele nos mostra o que a gente tem que fazer em determinada circunstância de manutenção. Por exemplo, resistência termopar, verificar funcionamento da resistência, conferir conexões elétricas, verificar a calibragem termopar. Entendeu? Então a gente consegue ter aí uma visão do que a gente precisa fazer. E aqui tem um impacto se a gente precisa realmente estar sempre visualizando isso, quando é um impacto direto na segurança e parada, então a gente tem que sempre estar dando uma olhada, certo? Que é a lubrificação e outras coisas, beleza? Aqui um impacto médio que diminui a vida útil da máquina, por exemplo, questão de trocador de calor, lubrificação, deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode desgaste e outras coisas. E aqui é mais um preventivo, que é a limpeza no painel elétrico e outras coisas, né? A gente vê aqui que a gente tem algumas manutenções, certo? Duas manutenções no caso, né? Que já foram concluídas. Aí a gente tem o diário de bordo, né? Se a gente clica aqui, a gente pode colocar, ó, foi substituída a zona 2, beleza? E aqui a gente pode baixar esse relatório aqui para a gente poder estar vendo o que foi feito na máquina desde quando está parada, e aqui ele gera um relatório daí do que foi feito e qual era o problema. Aqui a gente tem um diário que a gente consegue colocar as preditivas, preventivas e corretivas que tem que ser feita na máquina, e aqui a gente pode gerar o relatório tanto de colaborador quanto o relatório mensal daí das manutenções que foram feitas dentro daquele mês. Em relação à qualidade, a gente tem aquelas reclamações, né, que eu vinha mostrando para vocês. Aqui a gente também tem como auditar em PDF e a gente tem como registrar a ação, certo? Quando eu clico em resolver aqui, ó, quando a gente escreve alguma coisa e envia no WhatsApp, ele vai no WhatsApp da pessoa que enviou a reclamação para a gente, né, que está sendo solucionado, que está fazendo alguma coisa. A gente também pode enviar o link da auditoria que foi feita relacionada ao problema que a pessoa nos passou. Aí a IA
do sistema ela busca diversas milhares e milhares de informação que tem dentro de tudo aquilo que foi registrado dentro do sistema e ele vai nos apresentando algumas coisas. Por exemplo, a máquina número 4 apresentou um aumento de refúgio de 15% nas últimas 6 horas. Então a gente tem que dar uma olhada nessa máquina. O que está acontecendo nela? A eficiência da linha caiu 4% nas últimas 24 horas. Pô, por que caiu essa eficiência? O operador Pedro manteve uma eficiência de 95% nos últimos 12 dias. Então ele vai nos gerando informações dentro do sistema para a gente poder sempre ter alguma coisa aí para a gente poder estar analisando, refletindo e até jogando em pauta em reuniões. Em notificações aqui a gente tem uma implantação do ZAPI dentro da nossa plataforma, onde ele notifica muitas e muitas coisas. Eu vou estar mostrando para vocês algumas das mensagens aqui, ó. Chamada ao técnico, certo? Quando há algum problema em molde, alguma coisa do tipo, automaticamente é enviada essa mensagem para o técnico estar comparecendo. Por exemplo, o operador ele abriu uma manutenção em molde. Automaticamente o técnico de processo ele tem que chegar na máquina. Então ele recebe essas notificações. E aqui tem muitas outras. A manutenção finalizada, liberação de qualidade solicitada, entrada de retrabalho, novas reclamações de clientes, pré-setups em 30 minutos, falta poucas peças para finalizar uma finalização de produção, troca de molde solicitada, manutenção programada, manutenção corretiva aberta, novas inspeções e muitas outras mensagens. Isso aqui é só o técnico em processo. A gente vê que tem muitos outros processos aqui, ó, que a gente também tem muitas mensagens, tá? Então a troca de molde, manutenção, ferramentaria, PCP, troca de molde, vendas. Aqui a gente tem cadastrado aí algumas notificações, mas isso daqui pode ser feito através também do nosso dashboard, tá? Então tem muitas e muitas aí funcionalidades do nosso sistema, tudo feito dinâmico através da nossa placa, que é a Polytech. Beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida, nos auxilie aí, nos ajude com a sua pergunta.